a estrutura de 3 atos. Você já deve ter ouvido falar dela alguma vez, seja em manuais de roteiro ou em críticas de cinema. Mas o que é a estrutura de 3 atos? Ela foi popularizada por Sid Field, um analista de roteiros. No seu primeiro livro, Screenplay, lançado em 1979, ele a define mais ou menos assim. Todo filme tem 3 atos. O primeiro ato é chamado de apresentação. É onde são apresentados a história, os personagens, a premissa dramática, as circunstâncias em torno da ação e a relação entre os personagens e o mundo que habitam. O segundo ato é chamado de confrontação. É onde o personagem enfrenta um obstáculo atrás do outro que o impedem de alcançar sua necessidade dramática, que é o que seu personagem quer vencer, ganhar, ter ou alcançar durante a história. O terceiro ato é chamado de resolução, onde a história se resolve. Segundo Field, o que segura esse paradigma no lugar são os pontos de virada no final do primeiro ato e do segundo ato. Um ponto de virada seria qualquer incidente, episódio ou evento que engancha a ação e a reveste em outra direção. Existem alguns outros pontos e conceitos, mas em linhas gerais, esse é o paradigma de 3 atos de Sid Field. Esse paradigma mudou o mercado de roteiros e dita o debate sobre estrutura de roteiro de cinema até os dias de hoje. Praticamente tudo o que foi publicado sobre o assunto foi em relação à estrutura de 3 atos. Mas de onde será que Sid Field tirou essa estrutura? E será que ela é mesmo uma boa ferramenta de análise e escrita de roteiros? Essas duas perguntas vão nos levar numa viagem que vai de Aristóteles, a história dos roteiros de cinema e de Hollywood, até a história dos manuais de roteiro de cinema. Mas de onde vem essa estrutura de 3 atos? Muitas vezes, Aristóteles é apontado como culpado. Sim, aquele Aristóteles. O filósofo grego que viveu entre 384 e 322 a.C., aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande. Enquanto seu mestre Platão odiava a poesia, Aristóteles enxergava mais possibilidades nas artes. O interesse de Aristóteles nessas obras deu origem à Poética, que não é um livro, mas sim um conjunto de anotações das aulas do Aristóteles sobre a poesia e arte da época. Esses cadernos de anotações serviam de guia durante as aulas do Liceu, a escola filosófica fundada por Aristóteles, e tinham função de serem desenvolvidos em sala de aula, e não de serem lidos pelos alunos. Poética é considerada a primeira obra conhecida da teoria narrativa. O roteirista e diretor americano Aaron Sorkin costuma dizer que todas as regras da dramaturgia estão em Poética. Mas, apesar da importância, a gente tem que colocar Poética em perspectiva. Primeiro, é a obra mais confusa de Aristóteles. Como eu falei, são um monte de anotações que serviam só para guiar suas aulas sobre o tema. A versão mais antiga que se tem notícia é uma versão siríaca, um dialeto aramaico médio, feito provavelmente no século IX, e traduzida de um texto grego do ano 700. Depois foi traduzida para o árabe no século X, e foi essa tradução que teve forte influência em toda a Idade Média. Mais tarde, foram encontrados mais 2 textos em grego datados do século X e XII, e ainda mais 2 versões em latim datadas de 1280 e 1300. Esses textos se separam por milhares de quilômetros, passam pelas mais diversas línguas e, principalmente, estão afastados por centenas de anos de quando Aristóteles escreveu Poética. E todo esse caminho a partir de um texto que não foi escrito para ser lido por qualquer pessoa. Não só porque era um texto feito como guia de aula para uma pessoa treinada em filosofia por Aristóteles, era um texto em grego antigo, que não continha todos os dados necessários para sua interpretação. O próprio leitor tinha que saber separar as palavras, que eram escritas de maneira uniforme e com as letras apresentando a mesma distância entre si, tudo sem nenhuma acentuação, já que a acentuação só aparece oficialmente no século II a.C. Por esse motivo, todas as traduções que sobreviveram apresentam muitas diferenças entre si, que vão de erros de tradução até diferenças de interpretação. E além de tudo, é uma obra incompleta. Existem referências a uma explicação mais completa do conceito de catarses e de uma parte falando sobre comédia, que não existem. Se junta tudo isso o fato de que em Poética Aristóteles está falando de uma noção dos diferentes tipos de escrita que era bem diferente da nossa, e tinha delimitações muito menos definidas. A palavra poesia era usada para descrever tanto literatura quanto teatro e poesia. Aristóteles também escreve sobre obras de muito antes da sua própria época. Ele só conheceu as tragédias clássicas através dos textos ou de encenações feitas muito tempo depois, e provavelmente muito diferentes das obras originais. E ele mostra preferência às obras do dramaturgo Sófocles, ao invés das de Eurípides. O que é curioso, já que as obras de Eurípides eram muito mais populares no período em que Aristóteles viveu.
A influência de Eurípides só foi crescendo com o passar dos anos. Ele foi influência do dramaturgo romano Sêneca, que por consequência influenciou ninguém menos que William Shakespeare. E eu não preciso nem falar do tamanho da influência de Shakespeare, que por acaso divide a história em 5 partes, não em 3. Por que mesmo assim Aristóteles preferia Sófocles? Porque para Aristóteles, o modelo clássico de Sófocles era o ideal, e Eurípides construiu sua carreira exatamente subvertendo esse modelo clássico. Então, mesmo com todo o valor que Poética de Aristóteles tem, por ter sido a primeira obra que tenta discutir teoria narrativa, e os vários conceitos que nos ajudam até hoje a entender como uma história é contada, é bem complicado querer fazer afirmações categóricas sobre qualquer parte da obra. Porque diante de tudo que a gente viu, fica muito difícil separar o que é realmente o que Aristóteles queria dizer do que é mais uma projeção da nossa mente moderna. Ainda mais quando os elementos que corroboram uma interpretação são praticamente inexistentes na obra. Por que não? Aristóteles nunca falou de 3 atos em Poética. Sério, as pessoas que dizem que ele fala isso se referem a essa parte. Tragédia é uma imitação de uma ação completa que forma um todo e tem uma certa extensão. Na verdade, pode ser um todo e não ter extensão. Ser um todo é ter princípio, meio e fim. Princípio é aquilo que em si mesmo não sucede necessariamente a outra coisa, mas depois do qual aparece naturalmente algo que existe ou virá a existir. Pelo contrário, fim é aquilo que aparece depois de outra coisa, necessariamente ou na maior parte dos casos, e que não se segue nada. Meio é aquilo que é antecedido por um e seguido por outro. Portanto, é necessário que os enredos bem estruturados não comecem nem acabem ao acaso, mas sim apliquem os princípios anteriormente expostos. Sim, Aristóteles está dizendo que uma história tem começo, meio e fim. O que pode parecer meio óbvio, mas é uma definição necessária para começar a se falar sobre a narrativa. Mas dá para afirmar que ele está falando que uma história é dividida em 3 atos? Não, ele só está dizendo que uma história tem que ter um começo e fim bem definidos. Ele não está falando de divisão, é até o contrário, ele está definindo o que é uma ação inteira, completa. Ele está falando de o que faz uma história ser uma história, não de estrutura. Usar esse conceito para estruturar uma história não faz muito sentido, já que as definições de princípio, meio e fim são bem vagas e superficiais. Principalmente o meio. Meio é aquilo que é antecedido por um e seguido pelo outro. E se tem uma coisa que a estrutura de 3 atos é vaga, principalmente em relação ao meio. Mas disso a gente vai falar depois. O Aristóteles não fala nenhuma vez em estrutura de 3 atos, mas quando ele resolve realmente dividir as partes da história, ele não divide em 3, ele divide em 2. Toda tragédia tem um nó e um desenlace. Os fatos exteriores à ação e alguns dos que constituem essa ação formam muitas vezes o nó, e o resto é o desenlace. Entendo por nó o que vai desde o princípio até o momento imediatamente antes da mudança para a felicidade, ou para a infelicidade, e por desenlace o que vai desde o início dessa mudança até o fim. Ele chega até a sugerir uma divisão ainda maior. Então, quando ele objetivamente fala em dividir partes, uma divisão de 3 partes nunca é citada. Por isso, os 3 atos aristotélicos não existem. Agora que a gente tirou essa suposta origem aristotélica do caminho, vamos dar uma olhada no próprio cinema. Será que os filmes clássicos de Hollywood teriam usado a estrutura de 3 atos para contar suas histórias? Para isso, a gente vai dar uma olhada na história do roteiro de cinema em Hollywood.